que Deus já colocou no seu coração. Compartilhe aí com a igreja. A graça e a paz, queridos. De fato, é muito bom estar aqui novamente. Queremos parabenizar, a princípio, todas as mães. Parabéns. É um privilégio, é uma honra, a qual nós, homens, nunca vamos compreender bem, apenas acompanhar. Então, parabéns a todas as mamães. Nós trazemos um abraço de nossa família. Nós temos vivido uma graça muito maravilhosa e eu posso, com muita alegria e debaixo da graça de Deus, declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, nós temos aí os nossos 2 filhos, ambos já estão casados, temos as noras, temos o netinho, e de fato todos estão servindo, congregando conosco ali na Igreja Congregacional de Angra dos Reis. E tudo que o pastor Marcos falou é uma grande realidade. Todas as vezes que eu volto aqui, tem uma série de lembranças, uma série de sentimentos, é uma alegria muito grande. Alegria poder rever os irmãos e ver novos irmãos em Cristo que estão congregando aqui, e assim a igreja, ela vai seguindo. E também parabenizar, assim, toda a igreja, com esses 39 anos de emancipação, de organização. Trazemos um grande abraço do nosso pastor, que é o nosso papa, a gente costuma brincar, né? Pastor Eliabe, mandou um grande abraço a toda a igreja, e também um abraço de toda a Igreja Congregacional de Angra dos Reis, a essa igreja filha, a essa igreja amada. Falando sobre o dia do missionário congregacional, nós vamos meditar um pouco sobre uma parte da vida daquele que foi considerado o maior missionário do primeiro século e, para muitos, um dos maiores missionários da Igreja de Cristo sobre a face da terra, tá bom? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Eu me lembro da primeira vez que eu fui pregar. A primeira vez que eu preguei foi aqui. Não era o púlpito, não era assim não, era um púlpito mais resistente. Tinha que ser mais resistente por causa do nosso querido pastor, né? Então tinha que ser mais firme, porque de vez em quando ele batia firme. E eu me lembro que naquela primeira oportunidade quase matei a minha esposa de coração. Subi aqui, fiquei 1 minuto sem falar nada, e ela pensou que já tinha tido um problema, e na verdade aquilo fazia parte da mensagem, porque sempre há uma expectativa quando nós vamos ouvir o Senhor falar. Embora Deus use pessoas, mas é a palavra de Deus. Então o desejo do meu coração nessa noite é que o Senhor possa falar através da minha vida, ao coração desta amada igreja, ao coração de nossos visitantes. Eu não sei se está tendo transmissão, mas se tiver, a quem estiver em casa também, e assistindo posteriormente este culto, mas o desejo é que Deus fale ao nosso coração. A igreja sempre precisa ouvir a voz do Senhor, e esse é o desejo do meu coração. Vou pedir para você a Bíblia, a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, né, que hoje você usa, seja no smartphone, ou num tablet, ou num computador, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. E você vai deixar a sua Bíblia aberta ou o seu celular clicado aí em Atos, capítulo 27. E você vai ter que ter um pouco de paciência, porque a nossa leitura é longa. E faz tempo que eu não venho pregar aqui, eu não vou perder a oportunidade de fazer uma leitura longa e pregar bastante. Mas eu prometo seguir sempre a nossa orientação básica quanto ao tempo, embora seja noite de festa, aniversário da igreja, um mês inteiro de aniversário, mas nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos reconhecer que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, produz nos escritores bíblicos todo o direcionamento para aquilo que precisa ser registrado. Pedro vai dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação ou elucidação, mas os homens movidos pelo Espírito Santo, eles então registram. Então, o que está registrado na Bíblia não é acidental, é proposital. Tem um objetivo maior, produzir para a igreja o aperfeiçoamento, o crescimento, a edificação, e sempre proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Então, tudo que acontece na Bíblia tem um motivo, um propósito maior. O texto que nós vamos ler é um texto narrativo, ele conta um acontecimento, uma história, mas existe um propósito de Deus em tudo que está registrado nas Sagradas Escrituras.
No capítulo 27, nós vamos encontrar aqui um momento na vida do apóstolo Paulo. Esse homem, ele despertado por Deus, porque Jesus foi ao encontro dele quando ele ia para Damasco, impactado pelo poder do Senhor, ele começa a ter sua vida transformada. Em dado momento da sua vida, resumidamente, numa igreja em Antioquia, o Espírito Santo separou algumas pessoas para alguns propósitos, e dentre essas pessoas estavam dois homens, Barnabé e Saulo. Aí, inicialmente o nome dele, Saulo, o nome hebreu, o nome judeu, depois ele vai adotar o nome Paulo, é um nome romano, porque o ministério dele se desenvolve especialmente para os gentios. Ele sempre fala aos seus irmãos judeus, todas as vezes que ele chega em uma localidade, ele vai primeiro na sinagoga, ele vai anunciar o Cristo esperado àqueles que aguardavam, apresentando que aquele Jesus que havia sido crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo ressuscitando dentre os mortos. Mas em dado momento, sempre na resistência dos judeus, ele se volta para os gentios, e ali o seu ministério é extremamente frutífero, porque o propósito para chamá-lo era para que ele pregasse também aos gentios, aos reis em toda a terra. Então era a vontade do Senhor. Esse homem, ele é marcado por um chamado específico. Quando ele escreve uma de suas cartas, ele escreve à igreja de Roma, ele se apresenta, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele é servo. O que nos identifica no reino de Deus é que somos servos. O chamado para ser apóstolo não o qualifica como alguém maior, superior, mas com uma missão identificada, com um propósito identificado, com um dom identificado, e assim ele se apresenta. Esse homem teve a oportunidade, você vai estudar a sua Bíblia, se não quiser depois tomar um café com o Vertinho que está fazendo seminário, ele vai te explicar bem sobre isso. Na Bíblia, a maioria das Bíblias vai encontrar Paulo fazendo 3 viagens missionárias. A primeira, a segunda e a terceira de Paulo. Porém, nós vamos falar aqui um pouco sobre aquilo que eu chamo da 4ª viagem missionária de Paulo. E também há aqueles que defendem a 5ª viagem missionária de Paulo, que é o período em que ele sai do primeiro encarceramento em Roma e volta depois, um segundo momento, ali ele termina o ministério dele. Mas há quem diga que ele consegue chegar até a Espanha, o objetivo dele, e aí seria aquilo que eu chamo de 5ª viagem missionária. Esse homem é um missionário. E como ontem foi celebrado o dia do missionário congregacional, Deus me trouxe para falar sobre o tema navegando em direção à vontade de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Para a sua vida, para a minha vida, para a vida dessa igreja. Esse homem, ele faz 3 viagens missionárias, e na sua última viagem missionária, depois que ele vai colher ali as ofertas que seriam enviados para a igreja em Jerusalém, que nesse tempo está passando grandes dificuldades, ele recebe uma profecia. Aquela profecia que normalmente a gente não gosta. Ele fala assim: olha, você será preso. Você passará um tempo preso para cumprir o propósito de Deus. E quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Depois de uma série de julgamentos, ele apela para César. Ele aproveita o fato de ser um cidadão romano, ele tem o direito da última instância, então ele apela para César porque ele tem que ir até Roma. Por que ele tem que ir até Roma? Porque Jesus estabeleceu que ele deveria testemunhar também em Roma, como ele testemunhou em tantas outras localidades que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, ele está preso, e agora ele vai para Itália. Então, capítulo 27, chegamos aí no nosso contexto. Eu peço paciência para que você acompanhe a leitura. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali,
navegamos sob a proteção de Chipre por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nos fez ali embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte a Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestavas Paulo, dizendo-lhes: Senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não depois de muito tempo, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o barco. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, nós lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, lançaram novamente o prumo, acharam 15 braças. Receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora na proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo:
Hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde as duas correntes se encontravam, encalharam o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem todos os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu-se achar enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Tocando em Siracusa, fomos ali 3 dias, donde bordejamos, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos, que nos rogaram que ficasse com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Obrigado pela paciência de vocês, pelo texto. Embora sendo grande, é um texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Diante desse momento da vida do apóstolo Paulo, há um direcionamento, há uma vontade de Deus, há um propósito. E o meio pelo qual o apóstolo vai chegar à Itália, naquela época não era de avião. A caminhada seria muito longa. Então, o propósito ali, o meio mais rápido, navegação. Só que a navegação sempre foi muito difícil naquela região. Mas ali estavam eles navegando
de acordo com a vontade de Deus. Isso fala de direcionamento. Por isso eu quero dizer para vocês, irmãos, esta igreja, desde o tempo em que o Senhor me concedeu estar aqui, eu posso testemunhar que a igreja sempre teve um direcionamento de Deus. Direcionamento de Deus e propósito de Deus é aquilo que não pode faltar na minha vida nem na sua vida, na vida da igreja do Senhor Jesus. Só que mesmo com o direcionamento de Deus, mesmo com a vontade de Deus sendo revelada, nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos dificuldades e problemas se desejamos navegar, seguir na direção que Deus tem para as nossas vidas. A direção para Paulo é: você tem que chegar até Roma. Mas para chegar até lá, nós observaremos aqui 3 grandes dificuldades quando a gente segue a vontade de Deus. Primeira, as opiniões contrárias. Segundo, as circunstâncias contrárias. E terceiro, a investida do mal. Essas 3 realidades nós encontramos nessa passagem bíblica. E a primeira dificuldade são as opiniões contrárias. Vamos lembrar? Paulo, então, chega no momento, ele vai navegar. E aí ele fala o seguinte para aqueles que ali estavam, versículo de número 11 e versículo de número 9. Depois de muito tempo, tornando-se a navegação perigosa, já sendo passado o tempo do dia de jejum, Paulo resolveu falar. Ele falou assim: senhores, não vai dar certo não, essa navegação vai ser perigosa, não é o momento para a gente sair daqui, é necessário aguardarmos mais um pouco, a coisa vai ficar complicada para a nossa vida. E aí surgem as opiniões contrárias. O centurião, ele dá mais crédito ao capitão, ele dá mais crédito ao mestre do navio do que Paulo está falando. E aqui nós começamos a encontrar algumas realidades que às vezes a gente vive. É quando a gente dá mais crédito a outras pessoas do que a palavra de Deus, e é o que o servo de Deus direciona a vida da igreja. E aí a gente pode aplicar para a vida do pastor, mas não somente o pastor, porque por mais que ele tenha o dom, ele precisa de auxiliares, ele precisa de homens de Deus e de mulheres de Deus. Mas homens de Deus e mulheres de Deus que deem ouvido a quem precisa dar ouvido. Porque se parar para imaginar, se você estivesse nesse navio, você daria crédito para quem? Entre os prisioneiros tem um homem que está dizendo: não vamos navegar não, vamos ficar aqui mais um pouco. Talvez alguns pensassem: ele está tentando armar uma oportunidade para fugir. Aí o centurião responsável por ele, de nome Júlio, ele vai falar com o capitão, ele vai falar com o mestre. E aí, a gente vai ou não? Vamos! E aí, a gente vê que as opiniões contrárias, elas têm o objetivo de tirar o crédito da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido irmão, é para a sua reflexão. Quando você tem dificuldade na tua vida, você recorre a quem? A quem você recorre? Porque o que não faltam hoje são especialistas, inclusive em Deus. O que tem de especialista em Deus, de vez em quando a gente vê aí essas entrevistas, podcasts e tudo mais. Você já observou que aí eles juntam ali 4 pessoas, né? Um economista, um dançarino, um repórter, e aí chama um pastor. Aí na hora de falar sobre o assunto de cada um é especialista. Quando vai falar sobre Deus, todo mundo é especialista. Todo mundo sabe sobre Deus, sabe o que ele quer, sabe o que ele pensa, sabe qual é a vontade dele, sabe nada. Não sabe. Embora Deus seja um conceito universal, quem sabe acerca da vontade de Deus é quem tem relacionamento com Deus. Naquele navio, o descrédito veio dizendo o seguinte: que o quê? Vamos embora, vamos navegar, esse homem não sabe nada. Esse porto não é
um porto bom para hivernar, passar o inverno. Aqui não é um local apropriado, vamos navegar, vamos navegar. E aí, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Foram navegar. E aí, irmãos, o que acontece? Algumas pessoas ali comentam que nesse texto, se fosse o Pedro, o que o Pedro fazia quando Jesus o chamou? Qual era a atividade de Pedro? Pescar. Se fosse o Pedro, talvez o Pedro pudesse argumentar alguma coisa, embora o Pedro não navegava nesse mar. Pedro navegava em um grande lago, o lago de Genezaré, que também é chamado Mar de Tiberíades, que também é o mesmo Mar da Galileia, mas que ali se formavam grandes tempestades, como o texto bíblico fala. Mas de repente o Pedro podia usar um pouco do seu argumento de pescador. Mas e o Paulo? Paulo entende alguma coisa de mar, gente? Paulo era piloto, mas só que ele servia o Deus que fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Isso é que a gente precisa guardar na nossa mente, no nosso coração. Muitas pessoas hoje são especialistas em várias áreas, por exemplo, como existem especialistas em áreas emocionais. Tudo bem. Quantos psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras existem? Tudo bem. Mas sabe quem te formou? Sabe quem conhece cada célula do seu corpo? Sabe quem conhece o profundo da sua alma? Sabe quem disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Muitas vezes a gente pede para a pessoa ir até Cristo, e ela não quer. Eu não sou contra a ação de um especialista, mas para o cristão, vá ao especialista, mas antes, fale com o Senhor. Porque muitas vezes, a solução das nossas questões estão naquele que nos fez, naquele que nos criou. Paulo não é especialista em mar, ele é especialista em ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, fluir no poder do Espírito de Deus. E ele disse: não vamos. E o pessoal falou: mas vamos. Então vamos. Então vamos. Aí acontecem as circunstâncias contrárias. Versículo 13, olha o que aconteceu. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando mais perto a ilha de Creta. O que aconteceu? Vamos ou não vamos? Não, vamos. Aí vem um vento sul, um vento brando, um vento que aponta quem estava com a razão. Porque se agora o vento começa a soprar a favor da decisão do capitão, o vento começa a soprar a favor da decisão ali do mestre. Então quem está com a razão? Aí, viu? Olha o vento aí mostrando aí quem está com a razão. E aí esse Paulo aí querendo falar para a gente: nem navega aqui, sabe de nada, inocente. E aí veio aquele vento brando, pronto. E aí, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Esse vento produziu uma navegação calma e tranquila. No início, parecia confirmação da decisão do capitão e ali do mestre. Mas olha o que acontece depois. Bom, primeiro, cuidado com a calmaria da desobediência. Tá bom? Cuidado com isso. E ela vem. Por que vem a calmaria da desobediência? Porque quando a gente desobedece a Deus, a gente faz a nossa vontade. Aí você se sente bem. Fiz a minha vontade, estou bem. Fiz a minha vontade, estou satisfeito. Fiz a minha vontade, estou feliz. Fiz a minha vontade, estou alegre. Porque foi a minha vontade. E quem não quer que seja feita a sua vontade? Muitas vezes nós buscamos inclusive ao Senhor para que seja feita a nossa vontade. Só falta falar assim na terra como no céu. Aí é heresia gigantesca. Mas muitas vezes nós vamos procurar o Senhor para que Ele faça a nossa vontade. Esses homens, eles prevaleceram. Pareceu, a maioria resolveu: não vamos. E aí veio um vento, uma calmaria. Aí, ó, tá indo. Eu não estava lá no barco, não tem nada registrado, não tem nada filmado, nada.
Mas eu fico imaginando todo mundo olhando para o Paulo. E o Paulo está na dele. Só que aí, irmãos, essa calmaria da desobediência prepara para a turbulência da desobediência. Eu não vou nem ler aqui o versículo 14 ao 20, porque nós já lemos. O que aconteceu? De repente, sem esperar, o que acontece? Veio ali um tufão de vento. Aqui o texto, a minha versão chama de euroaquilão. Eles estavam bem, de repente, veio um vento, e aí tudo muda. Aquilo que parecia ser tranquilo e seguro, se tornou desespero. Há 30 anos atrás, 30 anos, fazer as contas aqui, mais ou menos 30 anos atrás, a gente fez uma confraternização de final de ano. E nessa confraternização de final de ano, estava ali o pessoal da escola, lá do colégio, aquela coisa toda, mais o pessoal que praticava esporte, era o pessoal do vôlei, junto com o pessoal do basquete, do handball, e fomos fazer uma confraternização. Como é que era a confraternização? Passeio de barco. Nós vamos fazer aquele passeio em torno da Ilha Grande. Vamos lá. E aí pegamos um barco de pesca, porque um dos rapazes lá que jogava handball, o pai dele tinha barco, pegamos o barco e fomos, barco gigantesco, barco grande, sabe? O tempo, irmãos, que sol, que tranquilidade. Começamos ali, chegamos, quando a gente chegou lá em Lopes Mendes, aí paramos, descemos, quando deu mais ou menos assim, entre 13 e 14 horas, ali o mestre, né, chegou assim, ó, fala o pessoal ir embora, vamos embora, porque aqui a gente costuma falar, o tempo vai virar. Aí a gente olhou para cima, não tinha uma nuvem no céu. Eu falei assim, esse moço está querendo ir embora, a gente quer atrapalhar o nosso passeio. Não vai embora nada. Aí começamos a enrolar ali, ele, vamos embora. Aí a gente saiu dali, passou em mais umas 2 praias, Praia do Leste, Praia do Sul, lá perto do Aventureiro, e tá tudo bem. Aí a gente precisou entrar no Provetá. De repente você conhece, não conhece, vai. Entrou no Provetá para pegar lá uns familiares do mestre do barco. Tudo crente, só tinha mulher crente. E naquela época, só Jesus na minha vida, né? Que eu não era crente nem nada. Irmãos, foi o tempo do barco fazer assim, atracar, as irmãs subiram. Quando o barco virou, misericórdia. Aquela ponta lá, depois da Praia Grande de Araçatiba ali, a gente começou, gente, foi assim, repentino. O tempo virou mesmo, como a gente costuma dizer. A gente estava ali para fora, ali mais ou menos da Praia Vermelha, perto da Praia da Longa. Irmãos, começou a chover tão forte, mas era tanto relâmpago. As irmãs, Jesus, a gente lá brincando, vai afundar mesmo, minha filha, vai afundar. Devia ter mais ou menos ali umas 100 a 120 pessoas naquele barco. Aí nós fomos descobrir, primeiro, a parte elétrica do barco não estava completa. Não tinha todas as luzes, nem as principais de navegação. O pessoal conhece aí a questão do bombordo do Boreste aí? Filho, não tinha. E aí já não tinha luz do barco. Segundo, aí que descobrimos que o barco não tinha rádio. E aí, pastor, quando a gente olhou para a Ilha Grande, que estava próximo, a gente não via a ilha. Quando a gente olhava para Angra dos Reis, que quem navega já mais à noite sabe que tem um referencial, não tinha ver nada. Irmão, não dá para ver nada. E toma de raio, e bebe, e as irmãs gritando, ai Jesus, e a gente gritando lá. Na nossa vida, às vezes, as coisas acontecem assim. De repente, tudo vira. Aquilo que a gente pensa ser seguro, já não é mais tão seguro assim. E o que a gente está brincando e sorrindo e se divertindo, de repente, a gente vê uma tragédia se aproximando. Foi o que aconteceu aqui nessa navegação. As opiniões contrárias e as circunstâncias contrárias apontando que quem estava errado era o homem de Deus. O homem de Deus pode errar? Não deve, mas pode acontecer. Mas Paulo havia avisado, não vamos fazer isso. Então, a igreja está completando 39 anos. Mas só se sustenta se continuar ouvindo a voz de Deus. Você talvez queira dar muitos direcionamentos para a sua vida. Eu não sei como é aqui mais, pastor, porque eu não estou congregando mais aqui. Mas antigamente, eu lembro que o seu gabinete ficava lotado. Por isso, e também por isso, o senhor sofria algumas vezes de até estafa.
Mas se não fosse o seu cuidado, o seu direcionamento para a vida daquelas pessoas, muitas delas teriam se perdido ou se afogado em uma direção que não era a vontade de Deus. O preço que o Senhor pagou foi para salvar aquelas vidas. Eu não sei hoje se o seu gabinete fica cheio, porque muitas pessoas não procuram mais pastores. Por quê? Porque são especialistas. E eu não estou falando isso para inferiorizar ninguém. Estou dizendo para você que se você tem um homem de Deus, sendo um pastor, sendo um oficial, ou uma oficial, uma mulher de Deus, ou um líder de um ministério e departamento, aprenda a ouvir essas pessoas. Porque se são pessoas que buscam a Deus, Deus se revela. Se são pessoas que oram a Deus, Deus fala. E uma dessas orientações pode ser para a sua vida. O que acontece, não sei se está acontecendo aqui, pastor, é que a pessoa já vem depois de tudo que ela fez, depois de tudo que ela tentou, de tudo que ela pensava ser a vontade de Deus e que não era. E esse pessoal falou assim, vamos navegar. E Paulo falou, não, vamos, então vamos, ele é prisioneiro. Bem, olha o que essa turbulência faz na vida de uma pessoa. Versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Primeira coisa, você perde a direção. Você perde a direção da sua vida. Quando você não ouve a voz do Senhor, você perde a direção da sua vida. Eles estavam ali no mar, não ouviram, veio aquela turbulência, aquela coisa terrível, eles perderam a direção, falaram assim, a gente não consegue mais, vai para aquilo, não sei para onde que a gente vai. É o que aconteceu com a gente aqui. Eu vou, vai para onde? Para lugar nenhum. Se você não sabe para onde ir, não vá. Espere até que o Senhor te oriente, até que o Senhor te direcione. Não faça assim, vou tentar, vai que dá. É nessa que muitas pessoas se ferem, se machucam e até morrem espiritualmente. Casamentos são destruídos, famílias são destruídas, ministérios são destruídos, porque alguém resolveu tentar alguma coisa que não ouviu a voz de Deus. Esses homens não ouviram a voz do homem de Deus. Chegou uma situação, a gente vai para onde? Não sei, agora a gente está sem direção. Segundo, versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. O que tem que fazer agora? Jogar fora. Senão a gente vai afundar. Perderam a administração, começam a perder as coisas. Tudo que com o maior cuidado, com o maior trabalho, foi colocado ali, foi organizado ali, para poder fazer uma viagem tranquila, para ter ali o alimento ou qualquer necessidade, tem que jogar fora agora. E assim acontece na vida de muita gente, começa a perder, e quando você começa a perder, o que acontece? Versículo 19. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, nós lançamos ao mar a armação do navio. Começou a jogar agora não só o que tinha, mas uma parte do navio tem que ser jogada fora. Começa a bater o desespero. Daqui a pouco ele vai afundar, até que você chega à perda da esperança. Versículo 20. E não aparecendo já alguns dias, nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Ninguém tem mais esperança. O que as pessoas estão perdendo hoje? A fé no Senhor. Por que estão perdendo? Porque não ouvem mais a voz de Deus. Por que não ouvem mais a voz de Deus? Porque seguem as suas próprias direções. Por que seguem as suas próprias direções? Porque se tornaram especialistas. Se você ouve o Senhor, louvado seja Deus. Mas se você tem dificuldade de ouvir o Senhor, procure alguém que ouça. Procure um homem de Deus. Quando chegar nesse estágio aqui, é que normalmente eles procuram. Normalmente espera chegar nesse caos pleno e total, para então ver se dá. Aí o líder do ministério, o líder de jovens, o líder das senhoras, dos homens, o líder do louvor, o líder da igreja, tem que dar um jeito. Agora, filho, acabou a esperança. E como que volto? Como é que eu faço para vencer?
as opiniões contrárias, as circunstâncias contrárias, que me levam a viver a perda da direção, da administração, o desenvolvimento do desespero e a perda da esperança. Como é que eu faço para viver agora? Como que a gente faz isso? Aí você tem que olhar para quem? Para o homem de Deus. Porque enquanto os outros estão desesperados, Paulo permanece firme na fé e ele desenvolve posturas e atitudes de um homem de Deus. Acompanhem comigo. As posturas de Paulo fizeram toda a diferença. Primeira postura, versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para poder evitar esse dano. Tem que ter uma postura de conscientizar o erro. Como que uma pessoa que talvez esteja vivendo um momento de desespero, porque não seguiu a orientação de Deus, não seguiu a orientação do homem de Deus, não entendeu a vontade de Deus, está vivendo momentos de desespero, de perda de direção, o que fazer? Primeiro, você tem que ter consciência de que você está errado. É isso que Paulo fala. E Paulo não fala isso com o intuito de colocar mais desespero no pessoal. Ele está querendo que cada um reconheça o seu erro. Quando o evangelho começou a ser pregado, Jesus ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitos lugares hoje não se fala mais sobre os erros, não se apontam mais os erros. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir mais isso. As pessoas elas não querem ouvir que elas precisam se arrepender de não ouvir o Senhor, de não buscar o Senhor, de não crer no Senhor. Elas não querem ouvir mais isso. E aí quando você começa a falar sobre isso, e dentro dessa realidade está estabelecido o pecado, porque pecado não é apenas as obras da carne. As obras da carne, você vai ver lá em Gálatas, elas são uma realidade, mas as obras da carne não podem definir o pecado, elas são obras da carne. Só que as obras da carne se manifestam em quem está em pecado. E o que é o pecado? O pecado é o estado da sua alma. O que é o pecado? O pecado é você estar separado de Deus. Quem está separado de Deus vive as obras da carne. E tem pessoas que estão separadas de Deus e vivem pequenas obras ou muitas obras. Então, só definir, mentir é pecado, é uma obra da carne realizada pelo efeito do pecado. Pecado é estar separado de Deus. E tem muita gente que tem uma postura até honesta, gente que tem princípios familiares, mas estão separados de Deus. Sabe qual é o nome disso? Pecado. Quando entra numa igreja, ouve isso, não volta mais. Mas o que se fala para que essa pessoa se salve, para que ela possa encontrar, melhor dizendo, no Cristo, o seu Salvador. Paulo vai dizer: eu falei para vocês, vocês tinham que ter me ouvido, para que não houvesse esse dano. Quantos danos na minha vida, eu tenho absoluta certeza, que não aconteceram, porque de vez em quando a gente sentava para conversar. Pastor, estou precisando de uma orientação. Pastor, estou precisando de uma situação. Pastor, deixa eu contar um segredo para vocês. Tem muitos membros de igreja que hoje falam isso. Eu não vou levar problema para o pastor. E o pastor, ele não é realmente alguém que fica aqui só para resolver os problemas. Mas se você não estiver ouvindo a voz de Deus, procure o seu pastor. Ele vai te ajudar. Porque se você ouvir a voz de Deus, diminui o problema do pastor. O pastorado é para que as pessoas desenvolvam a vida cristã. Então você tem que ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus? Se não estiver, por qualquer problema, uma circunstância contrária, uma opinião contrária, uma dificuldade, uma luta, se você não está ouvindo o Senhor, procure o seu pastor. Procure, fale: eu preciso de ajuda. Ele já ora por você. Mas procure, ou o pastor, ou qualquer homem de Deus, mulher de Deus, que possa te ajudar. O apóstolo Paulo falou assim: vocês tinham que ter me ouvido. Agora vocês têm que se arrepender do pecado de vocês, porque não foi
apenas a voz do homem, mas Deus que tinha avisado para não continuar aquela viagem. Segundo, aí quando Paulo, do versículo 22 até o versículo 32, que nós não vamos ler aqui, mas ele fala assim, ó, só o versículo 22, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, senão somente o navio. E ele vai falar que naquela mesma noite, um anjo do Senhor, de quem ele era, quem ele pertencia, quem ele servia, havia chegado ali e falado para ele, Paulo, não temas, porque ninguém vai se perder. Deus te deu todos que estão navegando com você, ninguém vai morrer. Por quê? Porque tem um homem de Deus. E hoje em dia, as pessoas não têm valorizado homens de Deus, mulheres de Deus, gente que paga o preço de oração, de jejum, de estudo, de leitura, de amor, de aconselhamento, de dedicação, e vai dar ouvido a outro. Abrindo um parênteses, ei, que tempo é esse, hein, que tem tanto pastor na internet, que tantos crentes gostam. Eu não tenho nada contra podcast, mas eu vou dizer uma coisa, hein, tem uma raça nesses podcasts, que se apresentam como pastor, que você vê naquelas pessoas, características que você não vai encontrar no seu pastor. Porque quem convive, quem está orando, quem está se dedicando, é o seu pastor. São os seus líderes. Aí vem um camarada que você nunca viu e nunca vai te ver. Ele não vai na sua casa, não vai orar por você. Aí ele coloca algo lá, viu? Sabia, agora eu estou sabendo como é que é, né? Você está sendo cuidado, que você pode estar sendo enganado. Esses especialistas, eles têm criado muita divisão da igreja, muita discussão, irmãos que não estão se relacionando bem. Por quê? Porque é um chamado especialista. Deus estabeleceu nessa igreja pastores, homens e mulheres de Deus, para te ajudar, eles que vocês precisam ouvir. O encorajamento de Paulo é algo maravilhoso, porque não adianta também a gente apontar o erro e falar assim, tá vendo, desgraçado, miserável, tu vai morrer agora aí, ó, o barco está quebrando, agora você vai morrer, ainda vai para o inferno ainda, eu falei para você, seu maldito, seu filho do cão. Não é assim, né? Você pode apresentar e deve apresentar o erro, mas você tem que vir com aquela postura e palavra de homem de Deus, que é o quê? Trazer o encorajamento. Olha, fiquem tranquilos, Deus é comigo. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Deus é comigo. Deus me visitou, Deus enviou o seu anjo, Deus falou comigo. Em um momento de desespero, em um momento de perda de direção, em um momento de falta de esperança, tem alguém ali que ouve o Senhor, tem alguém ali que sente a presença de Deus. E se você é essa pessoa, se espera de você que você tenha essa palavra de encorajamento. Quantas vezes você entrou aqui desanimado, ferido, magoado, machucado? Quantas vezes você chegou ali nem sabendo direito como que você veio parar aqui? Hoje eu não quero, e vai andando assim, não quero, não quero, quando você vê, está na porta da igreja, graças de Deus, aí você entra aqui, aí tem uma oração, aí é um irmão que vai te cumprimentar, um irmão que vai orar por você, aí é um louvor que toca no seu coração, há uma mensagem que renova você. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então nós temos que ouvi-lo. E essas palavras de encorajamento vêm de homens e mulheres que ouvem o Senhor, sentem o Senhor, para que a igreja continue, para que não venha naufragar a obra do Senhor na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, na vida desta igreja, para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala do versículo 33 até o versículo 38, ele fala assim, olha só pessoal, está na hora de comer. Vamos enfrentar esse problema. Vamos lá, vocês precisam, vamos se alimentar. Disso depende, aqui no texto, a salvação de vocês. Por quê? Ele sabia o que estava para acontecer. E se ele sabia que o navio ia se perder, como é que eles vão se salvar? Se o navio se perde, eles se salvam. Muito possivelmente eles vão ter que fazer o quê? Nadar.
E para nadar ali todo, não, gente, vamos lá. E aí ele faz algo, irmãos, que é maravilhoso. Ele pega um pão, ele dá graças ao Senhor, ele parte e dá aos outros, e fala, vamos comer, gente. E ali diz o texto que eles ficaram recobrados, eles ficaram reanimados por aquela palavra e por aquela atitude. Irmãos, eu creio que a presença do Senhor se manifestou de uma forma poderosa naquele partir do pão, que nos remete ao momento que o Senhor partiu o pão e disse, e comei todos vós, porque este é o meu corpo que será entregue por vós. Ali, não por todos no sentido de serem cristãos, mas havia um homem de Deus ali. E nessa atitude ele está dizendo, vocês vão começar a entender, porque o Senhor está aqui, e Ele vai compartilhar da graça com vocês. E o homem de Deus, ele sempre tem uma graça maravilhosa. Desde o começo, o tal do Júlio, que era o centurião da corte, ele olhou para o Paulo e falou assim, gostei de você, tem uma coisa diferente em você, gostei de tu, menino. E aí ele começa agora a querer guardar, proteger, salvar. A ideia ali não é só, eu sei que tem pessoas que falam isso na internet, há essa possibilidade, sim, mas ele poderia muito bem, no momento que o navio naufragou, ele morreu. Se ele chega lá em Roma sem o prisioneiro, mas ele tem como justificar, porque houve um naufrágio, todo mundo morreu, mas ele queria salvar Paulo. Diz o texto que ele queria salvar Paulo, porque certamente havia algo de diferente naquele prisioneiro, que veio com uma palavra de encorajamento, que lutou ali, e ele ouviu que Deus falava com ele. Aí o que aconteceu? Está na hora de ir para o mar. Vamos para o mar? Vamos para o mar, então vamos para o mar. Quantos se salvaram? Dos 276, todos se salvaram. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero aplicar como se nós estivéssemos aqui nesse barco, diferente do que Paulo estava vivendo. Aqui há muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Se um homem de Deus, ele foi usado poderosamente pelo Senhor para salvar todos aqueles que estavam ali naquele barco, o que Deus não pode fazer na grande Japuíba através da sua vida? Porque você tem o seu convívio diário, você convive nas questões da família, você tem lá o seu ambiente acadêmico, a escola, você tem o seu ambiente de trabalho, e há pessoas ali que estão naufragando, há pessoas que estão morrendo, há pessoas que não sabem o direcionamento de Deus, não ouvem a voz de Deus. Você chegou ali, filho. Você é o servo, a serva do Senhor, para fazer diferença nessas vidas, para que eles achem salvação em Cristo Jesus. É por isso que nós vimos essa igreja muitas vezes, missionária como foi esse o motivo da mudança da razão social. A antiga igreja evangélica congregacional da Japuíba, que passou a se chamar igreja missionária congregacional Ágape, destacando a missão e o amor por Deus e o amor pelas almas. Mas isso não pode afundar e naufragar. Está em você essa presença de Deus. O Espírito do Senhor está sobre você também, querido. Você foi selado e batizado com o Espírito Santo para fazer esta obra na vida daqueles que estão se perdendo. Então a gente não pode comemorar 39 anos e esquecer disso. Que Deus continue usando você poderosamente. Essas posturas fizeram toda a diferença. Como resultado, poder de Deus. Todos se salvaram. Mas eu quero ir para a conclusão dizendo que tínhamos 3 dificuldades, não é? Opiniões contrárias, circunstâncias contrárias e aí investida do mal. Aí o pessoal chegou na praia. Todo mundo chegou na praia. Cansado, molhado, e diz o texto lá no capítulo 28, versículo 1 ao 4, que eles chegaram ali e a localidade era de bárbaros. Bárbaros aqui, no contexto histórico, eram aqueles que não falavam o latim. Povos que não falavam o latim eram povos bárbaros, assim denominados pelos romanos. Esses
eles recolheram o pessoal e com humanidade pegaram e acenderam várias tochas ali, fogueiras, porque o pessoal estava cansado por causa do frio e por causa da chuva. E aí o que acontece? Homem de Deus, servo do Senhor, apóstolo de Jesus Cristo, ele vai e no meio deles acontece algo. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre essa mensagem, ele faz um destaque muito interessante, porque todo mundo estava cansado, todo mundo estava com frio, por causa da chuva e por causa do mar, todo mundo foi para a sua fogueirinha, para quê? Para se aquecer. E cadê o Paulo? O que o Paulo está fazendo, irmãos? Ele está colhendo gravetos. Por quê? Porque alguém precisa ficar responsável para esse fogo não apagar. Quem faz isso? O centurião? O piloto? O mestre? Os outros prisioneiros? Quem faz isso? Homem de Deus, mulher de Deus faz isso. Mulher, não importa qual seja a circunstância, eu estou aqui pronto para ajudar, eu estou aqui pronto para abençoar, eu quero ver as pessoas realmente sendo cuidadas. Homem de Deus e mulher de Deus, está todo mundo lá. Aí está o apóstolo Paulo, talvez tremendo, talvez com frio, mas entendendo que se o fogo apagar, o frio prevalece. Aí o que ele faz? Pega um graveto. Mas aí, irmãos, quando ele pega o graveto, o feixe de graveto, quando ele vai jogar no fogo, o que acontece? Uma víbora, extremamente venenosa, agarra. E aí eu quero usar esse momento para falar sobre a investida do mal, porque até então são opiniões contrárias, circunstâncias contrárias, agora é direto, de uma forma, eu quero usar essa víbora como aquela antiga serpente, tá bom? Uma aplicação do texto. Aquele homem, ele foi agora picado. Aí, os bárbaros, olhando aquilo, falaram assim, rapaz, esse cara não presta. Esse camarada deve ser o pior homem da terra. A justiça, e aí você vai encontrar aqui a justiça em letra maiúscula aí na tua Bíblia, a ideia que eles tinham é que esse homem, ele era tão mal, que certamente os deuses quiseram matar no mar e não conseguiram. Aí ele pensou que escapou, veio a justiça, uma ideia de um ser que trazia sobre os malfeitores a justiça divina, a justiça catou ele na víbora. Só tem duas coisas que vai acontecer, filho. Ele vai inchar e vai morrer. Esse cara não presta. Só pode ser um assassino, aqui a palavra usada é assassino mesmo. Aí o que acontece? Então, como que a gente resiste à investida do mal? Como que a gente resiste à investida do mal? Primeiro, não se desespere, tá bom? O que é extremamente difícil quando alguém entende que há uma investida do mal contra a sua vida. Quando nós entendemos que há uma investida do mal, a gente normalmente se desespera. Mas o apóstolo, ele não se desespera. O que ele faz com essa víbora, irmãos? Ele sai correndo, meu Deus, a víbora. De vez em quando tem uns crentes que saem assim, né, pastor? Desesperadaço. Eu sei, a gente respeita que cada pessoa reage de uma forma às circunstâncias, mas você é servo de Deus. Estou falando para a igreja. Você, ó, jovem, você adolescente, homem, mulher, você serve ao Deus vivo. Calma. Calma. Olha o que Paulo faz. Paulo pega e balança a mão. Onde? Onde? Não escutei. Onde? Qual fogo? Aquele que ele mesmo está trabalhando para manter. Paulo vai usar aquilo que ele está trabalhando como servo de Deus, para que aquele mal seja eliminado naquele momento da vida dele. Deixa eu trazer um segredinho revelado, mas a gente relembra segredos revelados, amém? Toda vez que você para de fazer a obra de Deus, quando o mal vem contra a tua vida, certamente você entra em desespero. É só observar a vida das pessoas que não querem mais compromisso com nada na igreja. É só observar as pessoas que não querem dedicar o seu tempo, os seus recursos, a sua energia na obra de Deus.
Pessoas que querem, sim, eu quero fazer parte da igreja. Como? Eu quero vir aqui no domingo à noite. É bom estar num ambiente onde nós louvamos a Deus, onde nós oramos, temos alegria, temos comunhão. É bom demais, irmãos. Assim como você sente uma presença ruim quando você entra num ambiente onde há uma presença maligna, você sente um negócio, um arrepio, coisa ruim, né? Você se sente bem quando você entra na igreja do Senhor Jesus, no sentido de estar no ambiente onde a igreja está. Você sente a presença de Deus, você sente alegria, sente arrepio, você se sente bem, se sente mais leve. Mas se você não se comprometer, quando o mal vier, e ele vem, você entra em desespero. Agora, quando você está fazendo a obra de Deus, quando você é comprometido com os propósitos do reino, quando você está navegando na direção de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, o mal vem e você reage com tranquilidade. Muitas vezes é aquilo que você faz para Deus que o mal ele vai sendo eliminado da sua vida, porque enquanto você faz a obra de Deus, Deus cuida da tua vida. Você faz a obra de Deus, Deus cuida da tua família. Você faz a obra de Deus, Deus cuida do teu futuro. Agora, não vive isso, desespero. Vive isso, tranquilidade. Porque com a mesma realidade que você tem servido ao Senhor, o Senhor tem guardado a sua vida. Senta e conversa com alguém dedicado à obra do Senhor. Ele vai falar para você, olha, de vez em quando o cão, o capeta, o fedorento, o chifrudo, pé junto, rapaz, de vez em quando ele arma cada uma, não é? Mas ele anda ao nosso derredor. Cuidado com o derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor que nos guarda e nos livra de todo mal. Mas tem que fazer a obra. Como resistir? Deixa o fogo de Deus queimar o mal, usando ali aquele fogo como uma obra que Deus faz. Segundo, aprenda a confiar nas promessas de Deus. E aí não é chavão não, tá bom? Deus tem promessas para os servos dele. Qual era a expectativa? Vai inchar e vai morrer, vai inchar e vai morrer, vai inchar e vai morrer. Aí o tempo passou, aí os bárbaros começaram a falar, não morreu? Não inchou? Não, então deve ser um Deus. Olha como é que muda, né? Deve ser um Deus. Por que ele não inchou? E por que ele não morreu? Porque Deus tinha uma promessa e um propósito na vida dele. Você tem que chegar a Roma, não vai ser uma serpente que vai te impedir. Você tem que chegar a Roma, não vai ser uma tempestade que vai te impedir. Você vai ter que chegar a Roma, não serão os soldados que querem matar os prisioneiros que vão te matar. Você tem que chegar em Roma porque eu tenho um propósito na tua vida. Irmãos, enquanto não se cumpriu o propósito de Deus na nossa vida, fica tranquilo, ninguém morre de véspera. Ninguém. Cumpriu. Enquanto isso não acontece, não tem nada. Irmãos, a Bíblia diz que nem a vida, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus prova o seu amor para conosco quando nós éramos ainda pecadores, e Ele já enviou o seu Filho por nós, para a nossa redenção. Não precisa entrar com crise de fé, crise de amor, nada. Ah, meu Deus, eu não sei quando eu vou morrer. Eu também não. Mas eu sei que enquanto eu viver, eu tenho que buscar servir os propósitos de Deus, sabendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Você não vai morrer enquanto não chegar o tempo do cumprimento da promessa. E por último, continue fazendo a obra do Senhor. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e sacudiu. Não morreu. E o pessoal falou, é um Deus. Paulo, aí vai na casa de um homem lá, o principal da ilha, tal de Públio. Chega lá, ele hospedou, aí o pai dele está com febre e desinteria. O que Paulo faz? O que todo homem de Deus faz, toda mulher de Deus faz, deixa o Espírito Santo usar você. Está na casa lá, o que foi? Vamos orar. Crente é bom, né? Ó, talvez você já tenha passado por isso, talvez. Quando você chega com o pastor Marco, você fala assim, pastor, tem essa sensação assim, que não sei o quê, aí vai o pastor assim, vamos orar. O que você quer? Que ele resolva. Aí ele chega para você, daquele jeitão dele, vamos orar. Não, pastor, não quero orar. A gente tem que orar, irmãos. A gente tem que orar.
e deixar Deus usar cada um de nós. Ele orou, o que aconteceu? Curou. O que aconteceu? A ilha inteira. Olha só que problema que ele arranjou. Não, isso não é problema, irmãos. Isso é propósito de Deus. Todos os doentes daquela ilha foram lá e todos foram curados, porque havia ali um homem de Deus com um propósito de Deus em suas vidas, assim como é na sua vida, meu querido, na sua vida, minha querida. Tem que continuar. Se parar não adianta nada. Você está cansado? Está cansado? Descanse, não desista, é outra coisa. Vai descansar um pouco, tira umas férias, mas volta, continua, porque nós somos servos de Deus e não há outra possibilidade de viver nessa terra. Nunca perca a direção de Deus. Por que Paulo passou por tudo isso? Porque ele tinha um propósito de Deus na vida dele. Que muitas vezes ele não tinha a menor noção do que ia acontecer em detalhes. No geral, Deus falou assim, não é boa essa navegação. Depois ele falou assim, ninguém vai se perder. Mas ele não falou nada da serpente, né? Porque de vez em quando Deus não mostra para a gente o que a gente vai passar. Porque pode ser que alguns desistam. Você imagine se Deus mostrasse todas as lutas que você vai ter até o dia da sua partida ou até o dia da volta de Cristo. Pode ser que você se perca. Por isso nós temos que viver de fé em fé e de glória em... Ele chegou a Roma. Quando ele chega a Roma, uma parte dos propósitos de Deus se cumpre. E esse homem, ele consegue, em Roma, escrever cartas importantíssimas para a igreja, das quais nós aqui bebemos como fonte a palavra de Deus para as nossas vidas. Esse homem, no final do seu ministério, ele pôde dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a... Você tem que pensar nos seus últimos momentos, se você vai conseguir falar isso. E nessa noite o Senhor me trouxe para essa direção, para esse texto, para essa amada igreja, porque nós não podemos naufragar, nós não podemos desistir, nós temos que continuar navegando na vontade de Deus. Talvez você já serve ao Senhor há tanto tempo, talvez 10, 20, 30, 40, 50 anos servindo ao Senhor. Sabe qual é a diferença? Talvez a velocidade. Que antes você fazia as coisas mais rápido, agora você precisa reeducar. Talvez você se ache novo demais. Ah, estou começando, sou novo demais. Deus não... Irmãos, Deus sempre vai usar aqueles que se apresentarem e se mantiverem fiéis à vontade do Senhor. Há muitos irmãos que não estão aqui. E eu não sei se eles simplesmente morreram, se eles naufragaram, ou se eles estão aí boiando em alguma parte desse navio que foi destruído. Você sabe, há alguém que já esteve aqui conosco, que você conhece, está quase morrendo? Há alguém que tinha um ministério frutífero aqui, mas que não está mais vivendo o centro da vontade de Deus, e você conhece? Você não é responsável pelas atitudes daquela pessoa, você não é responsável pela decisão daquelas pessoas, mas talvez Deus esteja novamente te despertando para ser o servo de Deus desse navio que ele está quase afundando ou até naufragando, para poder trazer uma palavra de esperança para aquela pessoa. E não preciso falar de quantas pessoas você conhece que ainda não servem ao Senhor Jesus na sua família, no seu trabalho e no nosso bairro. Então Deus, Ele nessa noite quer fazer de você novamente
ou renovar em você essa disposição de servi-lo. Quero convidar você a se colocar de pé. Para você que está nos visitando, se você não for um cristão, eu quero dizer para você que mesmo que você esteja vivendo uma situação desesperadora, mesmo que você esteja quase sucumbindo, se afogando, o Senhor está aqui para salvar a sua vida. Ele te chama a ir para a margem segura onde Ele está. Eu não tenho forças. Não se preocupe, alguém vai te ajudar. Eu gostaria que, se possível, com a permissão do pastor, e você com a permissão da pessoa que está aí perto de você, dê a mão a quem está ao seu lado. Segure na mão dessa pessoa aí. 276 pessoas sobreviveram, porque o homem de Deus ali deu um direcionamento, no momento mais importante. Tudo parecia perdido, mas não estava perdido. Não está tudo perdido na sua vida. O Senhor está neste lugar. Ele é o Senhor dessa igreja. E nessa igreja há muitos servos e servas que podem te ajudar. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você está na sua casa e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você pode fazer isso também. Se você estiver segurando a mão de um dos nossos visitantes, se ele não é cristão, pergunte para ele se ele precisa de ajuda. Se você está segurando a mão de um servo de Deus aqui, membro dessa igreja, pergunte a ele se ele também está precisando de ajuda, porque nós somos a igreja a qual o Senhor deseja usar para salvar vidas, para a glória dele. A essa amada igreja, fique firme nessa caminhada. Talvez o seu barco também esteja sendo despedaçado pela violência das águas, mas o Senhor, Ele ainda vai te levar para essa margem segura. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, foi compartilhada, mesmo na imperfeição e limitação que eu tenho, mas o Teu Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, é aquele que usa esta palavra como espada, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e jamais volta vazia. Que o Senhor cumpra os Teus propósitos na vida de cada pessoa que aqui está, de cada pessoa que nos acompanha nas redes sociais, e a resposta à Tua palavra seja um comprometimento da igreja em continuar, ó Deus, cumprindo os Teus propósitos, independente de qual seja o direcionamento